Graça e paz. Podem sentar. Meu Deus, que frio aqui em Brasília, né? Vocês estão bem, gente? Só quem está feliz, dê uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, pastor, por essa honra de estar aqui convosco nessa noite mais uma vez. Eu queria fazer o seguinte: estira sua mão assim para frente, ó. Bate com um dedo, com força, na palma da mão. Só com um dedo. Mas força. Com 2 dedos. Com 3. 4. 5. Uau. Agora você vai fechar os olhos, estender as mãos assim e bater com força, só com o dedo. Feche os seus olhos, por favor. Você está conseguindo ouvir os pingos da chuva? Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Sai um pouquinho daqui. Você está lá no seu quarto, você está lá na luta, você está na crise, você está na adversidade. De repente você começa a orar. O céu se abre, a tua oração vai subindo. E aí o Pai começa a dar os primeiros sinais, os primeiros pingos de chuva. Está vindo sobre você. Sabe aquela chuva seródia, aquela chuva abundante? E essa chuva ela vai produzir algo. Essa chuva ela vai fazer algo na terra que você... 2 dedos agora. Continue, não pare não, por favor. Feche os seus olhos. Senão você não vai receber o que Deus já vai liberar para você agora. Estira as mãos assim, bate com 2 dedos na palma da mão, com seus olhos fechados. A chuva está aumentando um pouquinho. Agora bate com 3 dedos. Você consegue ouvir a chuva? Com 4 dedos agora. Na proporção em que o barulho for aumentando, é a dimensão da bênção que vai chegar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu celeiro. Você pode bater com 5 dedos agora e você pode aplaudir o mais alto que você puder. Oh, a chuva de Deus virá sobre a sua vida. A chuva seródia virá de uma forma abundante sobre o seu celeiro e a sua casa. Você pode dizer glória a Deus. João capítulo 14, versículo de número 6. Prazerzão te ver, Bruno. Deus abençoe, mano. Obrigado. Louva a Deus também pela vida do pastor Erle, que está ali, nos recebendo em sua casa. 14, João 14, 6. Deixa eu vir para cá. Eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite. Vamos meditar um pouquinho nesse texto aqui. Assegurou-lhe Jesus. É bem impressionante isso. Cada vez que a gente encontra na Bíblia uma declaração de um escritor, ou de um discípulo, ou de um mentor, ou de alguém que está falando, ela tem uma dimensão e alcança uma dimensão. Mas todas as vezes em que você encontra, assim disse o Senhor, assim disse Deus, assim falou Jesus. Então, essas palavras, quem falou foi Ele. Quem está escrevendo, ou quem escreveu, foi o nosso irmão João. João, ele foi autor de 5 cartas. 1º, 2º, 3º João, João e Apocalipse. Então, ele está escrevendo algo, sabe, que o Rabi testificou. Então, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todo sonho, toda vitória, toda conquista, todo propósito, todo alvo que alguém precisa alcançar, existe um caminho para você percorrer. E esse caminho, dependendo de onde ele vai, dependendo de onde ele vai te levar, esse caminho vai produzir um resultado na sua vida. Então, tudo aquilo que eu quero alcançar, tudo aquilo que eu desejo alcançar, tudo aquilo que eu almejo alcançar, vai ter um caminho para mim percorrer.
O que eu acho interessante é que a Bíblia não fala de caminho, só tem 2 caminhos. Um que leva você para o céu e o outro que leva você para o inferno. Olha para o seu irmão, pega na mão dele para ele se sentir seguro, mas olha para ele de verdade e fala assim: qual caminho você está nessa noite? Qual caminho? Nós estamos aqui diante de... Pode deixar o texto lá, por gentileza. Nós estamos aqui diante de uma situação, ou de uma situação não, de um cenário, que Jesus, ele já estava aqui, já estava com os discípulos, já estava caminhando com os discípulos, já tinha alcançado aqueles homens que ele designou para essa tarefa, que ele chamou para essa tarefa, que ele escolheu para essa tarefa. Uma certa feita eu estava viajando de um estado para o outro e era madrugada, quando eu estava cochilando no avião e eu ouvi uma voz, aquela voz meiga, e disse: filho. Eu olhei para um lado, olhei para outro e disse: sim, pai. Ele disse assim: para cada pessoa na terra eu tenho um propósito. Você pode olhar para o seu irmão e pegar na mão dele e falar assim: Deus tem um propósito com você. Fala assim para ele, diga assim: eu não sei qual é a direção que você está. Diga assim: mas nessa noite, Ele vai trazer você para uma direção assertiva, Ele vai trazer você para o lugar que você precisa estar, Ele vai trazer você para a direção certa. Se você está sem rumo, foi somente até hoje. Se você está sem direção, foi somente até hoje. Sabe por quê? Porque você não está aqui por acaso. Ele trouxe você aqui essa noite. Então Jesus, ele tinha escolhido aqueles homens e ele começou a caminhar como aqueles homens. E na proporção em que ele começou a caminhar como aqueles homens, ele trouxe aqueles homens para o caminho. E esse caminho iria levá-los ao lugar que Deus tinha reservado para eles. Ao lugar que eles precisariam estar para que as coisas de fato viessem a acontecer. Ao lugar onde o Senhor tinha preparado. Coloque por gentileza Salmo de número 139. Falando sobre o lugar que Ele preparou. O que Ele reservou para você. Olha que interessante. Salmo 139. Olha que coisa extraordinária que o autor está escrevendo aqui. Senhor. Ele está falando a respeito do Pai. Ele está falando a respeito de alguém. E quando você testifica a respeito de alguém, para você poder testificar com tanta convicção como ele testificou, você precisaria ter um relacionamento bem aguçado, bem íntimo, bem pessoal, para você testificar algo como ele testificou aqui. Olha o que é que o autor está escrevendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha o que ele está dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vai passando, por favor. Sabes quando me assento e quando me levanto. E acompanha o meu pensamento onde quer que eu esteja. Meu Deus, aleluia. Olha aqui. Volta lá de novo para o começo, por favor. Volta lá para o verso de número 1. Senhor, tu me conheces. Ou melhor, Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes quando assento. Olha que interessante. Deixa eu descer aqui para ficar perto de você. Sabe quando me assento. Uau. Ele sabe quando eu assento. Aleluia. Eu poderia ministrar umas 3 horas só sobre o sentar, que isso traz tanta coisa, traz repouso, sabe, traz tranquilidade, traz pensamentos num determinado lugar, aleluia. Então olha aqui, sabes quando me assento e quando me levanto. Olha aqui, e acompanhas o meu pensamento. Eu estou andando, mas os meus pensamentos não param. Eu estou andando, mas a minha mente não para. Olha para o seu irmão e diga assim: você é cidadão do céu. E quem é cidadão do céu,
Diga assim, o céu tem que estar sobre ele caminhando na terra. Aleluia. Significa, eu estou aqui, mas eu estou ligado. Eu estou aqui, mas eu estou nele. Eu estou aqui, mas os meus pensamentos voltados nele. Eu estou aqui, mas eu estou conectado com ele. Olha para o seu irmão e pergunta, você está conectado com ele nessa noite? Aleluia. Diga se você está conectado. Diga, daqui a alguns minutos vai vir algo forte sobre você nessa noite. Aleluia. Deixa-me correr. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Eu estou aqui agora. Ele sabe de tudo. Eu saio daqui e venho para aqui. Ele sabe de tudo. Eu saio daqui e venho para aqui. Ele sabe de tudo. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Aperta a mão dele com força e diga assim, papai nunca vai largar você. Nunca. Eu lembro que eu estava em Maceió, que eu sou de Maceió, e eu estava trabalhando como vendedor de calçado na época, e eu, desde cedo, eu aprendi a orar muito, a jejuar muito, e naquela semana, eu estava terminando um propósito de alguns dias de jejum, e quando eu saí de uma loja, que eu fui para outra, eu lembro que eu tinha feito uma pergunta para o pai, se ele me via. Eu disse, pai, será que você está me vendo? Porque hoje o meu coração está muito angustiado. Eu tinha passado um dia anterior de muita luta. E eu fui trabalhar naquela manhã, sabe, bem aflito. E eu perguntei, será que o Senhor me vê de verdade? Eu lembro que quando eu comecei a andar na rua, eu percebi, eu senti que alguém estava me observando. Aí eu parei. Quando eu parei, eu olhei para um lado, olhei para outro e falei, eu estou sentindo que alguém está me observando. Você pode me dizer quem é? Aquela voz meiga e poderosa, como o bramido de muitas águas, bradou nos meus ouvidos e disse, os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Aleluia. Volta lá para o texto, por gentileza. Aleluia. Onde quer que eu esteja, vai para o verso 3. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estais a par de todos os meus intentos. Olha aqui, Deus conhece você de todas as formas. Nem adianta você querer se esconder, não adianta você querer fugir. Ele acha você, aleluia, Ele conhece você. Sabe quantas vezes, às vezes teve um dia, por exemplo, a última vez que eu ministrei aqui em Brasília, eu estava voando, chegando aqui, pousando, e eu disse assim, pai, eu queria comer um camarão, apesar de que eu moro lá na praia em Maceió, mas eu queria comer um camarão aqui em Brasília. Quando o avião pousou, o irmão me pegou no aeroporto, sabe o que ele falou? Eu vou te levar para almoçar, você gosta de camarão? Aleluia, aleluia. Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga assim, papai acompanha você aonde você vai. Diga assim para ele, não sei como é que você está hoje. Diga, mas tem vitória chegando aí, aleluia. Não, você tem que falar isso olhando para ele. Por favor, libere sobre ele essa palavra. Diga assim, não sei como é que você está essa semana. Chacoalha ele para ver se ele acorda e diga, mas tem vitória essa semana para você. Tem vitória ainda esse mês para você. Lá em Aracaju, olha aqui, eu acredito que é o único estado que tem festa 12 meses. Lá em Aracaju tem São João todos os dias. São 2 meses de forró. E o povo está lá na bagaceira, aleluia. Imagina o povo lá dançando no forró, nas quadrilhas, a felicidade que é. Que são apenas 2 meses. Agora eu tenho um pai, sabe, que anda comigo, que me sonda, que está comigo. Por isso que a Bíblia diz que na presença dele até a tristeza tem que saltar de alegria. Não, dá uma sacudida no teu irmão aí para ver se ele acorda e fala assim, levanta, irmão, se alegra, irmão, tem vitória chegando, tem solução chegando, tem direção vindo. Continuando esse texto, porque eu tenho que pular para outros versículos aqui para você. O salmista vai dizer, ei, ó Deus, aonde eu for, você sabes aonde eu vou. Aonde eu pouso, o Senhor sabe aonde eu pouso. Se eu entrar nas profundezas do mar, você me vê, lá você me acha. Se eu cavar uma sepultura e entrar dentro dela, você me encontra. Se eu subir no mais altos céus, ali você está.
Meu Deus. Eu acabei de ver, sabe o que aqui? Existem pessoas que não acreditam muito quando a gente tem essas visões que vêm. Existem muitas pessoas que não acreditam quando Deus mostra as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou nem aí se você acredita ou não. Quem tem que acreditar sou eu que vejo e ouço. De uma coisa eu sei quem fala comigo. Não me preocupo se você acredita ou não nas histórias que eu conto. Quem tem que acreditar sou eu, porque sou eu que vivo. Eu vi agora, sabe o que, pastor Arlen? Eu vi um cenário de muitas mesas. Muitas mesas forradas com tecido branco, uma cortina branca. Esse tecido eu nunca vi aqui. Várias mesas, mas muitas mesas. Muitas mesas. Aí sabe o que eu lembrei? Quando eu estava no avião de madrugada, o Senhor me deu uma visão. Aquela voz meiga disse assim: filho. Eu disse: sim, pai. Ele disse: veja. Abriu um cenário aqui na minha frente e eu vi um jardim, mas um jardim cujos meus olhos aqui na terra não contemplou ainda. Era um jardim diferenciado, eram umas rosas diferenciadas, eram coisas que os meus olhos ainda não viram. De repente eu vi um ser sentado em uma mesa. E ele disse: viu? Eu disse: vi. Ele disse: eu quero te convidar para sentar na mesa comigo. De lá para cá, a minha vida está dando uma viravolta, sabe? Sabe, uma sabe que é dar uma reviravolta. Pega na mão de alguém. Se você está sozinho, se aproxima de alguém, por gentileza. A minha forma de ministrar é assim: pega na mão de alguém, olha para ele e diga assim: como é que você está? Aleluia. Não, mas fala isso olhando para ele, não olha para mim não, por gentileza. Se você não tem coragem de olhar para o irmão que está do seu lado, como é que você me diz que crê em Jesus que você não vê? Olha para ele, balança ele, põe a mão no ombro dele e pergunta: como é que você está, querido? Fala assim: não se entristece não. Diga assim: tem uma mesa para você nessa noite. Tem uma mesa posta para você nessa noite. E diga aí: o banquete vai começar, mas só vai começar quando você sentar na mesa, porque a mesa foi posta para você. Foi posta para você. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que se preocupa com você. Sabe, é aquele que conhece você. É aquele que entende você. Eu estou indo para a Colômbia amanhã. Vamos participar de uma conferência de avivamento lá. Eu estava orando há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu ouvi quando o pai disse assim para mim: ore pela Colômbia. 1 ano e meio orando pela Colômbia. E quando foi agora em janeiro, eu descobri esse congresso de avivamento que vai ter lá. E o meu pai disse: você vai. Aleluia. Eu disse: tá bom, se você está falando que eu vou, tá bom. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, ele me acordou de madrugada para orar, sempre às 4 da manhã. E quando eu estou orando, ele disse: veja, eu vi um salgão de um hotel, mas um hotel bem chique. Muita gente chique, aquele negócio bem maravilhoso. De repente viu, eu disse: vi. Ele disse: você vai se hospedar no Hotel Hilton. Adivinha onde é que eu vou ficar hospedado? Lá. Levante a sua mão direita. O Espírito de Deus está dizendo para mim que está visitando a sua casa agora. Calamandio fesatawi. Zamuti kenehepti afawi osergi. Lamandu de brosi plafasawi asterremi. Acamandi falbi ofatuti presidi que a ramibli assai. Aquilo que é para ser estabelecido na sua família, será estabelecido porque foi Ele que prometeu, será estabelecido porque foi Ele que determinou, será estabelecido porque foi Ele que ordenou. E não tem principado em Brasília, não tem principado no Brasil, não tem homem, não tem mulher, não tem circunstâncias, não tem situações que vai impedir do meu Pai
realizar o que Ele já te prometeu. Aguarde, porque ainda por esses dias vai ter resposta na sua casa, vai ter salvação na sua família, vai ter cura na sua família, o seu casamento será restabelecido, os seus filhos serão alcançados e problemas financeiros serão resolvidos. Fecha a mão e dá um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. João, volta lá para o João. Eu quero que você coloque ali, volta para o João, João 14:6. João vai falar a respeito de alguém que conviveu com ele. Eu sempre digo, você quer me conhecer? Tem que caminhar comigo. Porque quando você caminhar comigo, você vai conhecer os meus defeitos e as minhas qualidades. Aí Deus vai te dar direito de escolha. E aí você vai decidir se vai querer me amar ou não. Você vai decidir se você vai querer me defender ou não. Então João está testificando na sua carta algo que ele presenciou. Algo que ele viveu. Algo que ele experimentou. Aleluia. Porque hoje nós sentimos a presença de Jesus. Porque Ele nos fez uma promessa. Aleluia. Mas João estava lá com ele fisicamente. João estava com ele diariamente. E quando a gente vai fazer uma biografia ou uma análise de cada discípulo, a gente vai descobrir quão difícil e terrível eram aqueles homens. E Jesus foi conhecendo eles dia a dia. E Jesus foi trazendo conhecimento do reino para eles dia a dia. Sabe, dinheiro não muda a vida de ninguém. Dinheiro não transforma o caráter de uma pessoa, não. Dinheiro não transforma a vida de uma pessoa. Você vai entender o que eu estou falando. Ele traz benefícios maravilhosos, traz. Aleluia. Mas não transforma. Eu só descobri uma coisa que transforma a vida do ser humano. Sabe o que é? Evangelho. Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em você, e se você estiver em mim, e se eu e você concordar a respeito de alguma coisa aqui na terra, o meu Pai vai concordar no céu. O evangelho genuíno, ele tem poder para libertar você. O evangelho genuíno, ele tem poder para transformar você. O evangelho genuíno, ele tem poder de colocar você no devido lugar que você precisa estar, para que você possa ter uma vida em vitória. Porque a nossa vida não consiste só em um momento de vitória, em um dia de vitória, em um período de vitória. Não, ela consiste em você ter vitória dia a dia. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a minha vitória não está relacionada a dinheiro, não está relacionada a pessoas lá fora, não está relacionado, às vezes até no mundo espiritual. Muitas vezes a minha vitória está relacionada a mim. Quando eu me deixar ser liberto, quando eu me deixar ser transformado, quando eu de fato decidir assumir o compromisso com o Senhor, aí as coisas vão começar a mudar na minha vida. Aleluia! Esse evangelho veio a João e João o conheceu, e esse conhecimento a respeito de Deus, ele começou a entender que ele precisava se ajustar. Eita! Percebeu que quando você vai colocar um parafuso para ele segurar um peso, você tem que apertar, porque quando você aperta ele fica fixo. Aleluia. Percebeu que você só fica mais crente depois que Jesus te aperta? Percebeu que você só se converte de verdade depois que a coisa rocha? Por que você é assim? Por que você não decide de fato e de verdade que você quer o céu e que você quer buscá-lo não pelo que Ele vai te dar, não pelo que Ele vai fazer, mas você tem que buscá-lo pelo que Ele é? Porque tem um louvor que diz assim, ó: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Somente dele imaginei a Deus, seja o louvor
Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, por que você quer deixar as coisas ficar dificultosa para você poder dizer: Senhor, me acorda todo dia 3 da manhã. Senhor, eu vou te dar o dízimo de oração. Aleluia. 2 horas e 40 minutos por dia é o dízimo de oração. Senhor, eu vou orar 10 minutos por hora. Se eu orar 10 minutos por hora, 24 horas serão 2 horas e 40 minutos. Senhor, eu vou te dar o dízimo em oração. Senhor, eu quero ter um momento a sós com você. Eu não quero saber de celular, não quero saber de rede social. É só eu e você. Eu vou te contar quem eu sou de verdade. Eu vou abrir o meu coração para você. Eu vou colocar diante de você as minhas ideias, os meus propósitos, os meus desejos, os meus pensamentos. Eu vou colocar diante de você tudo. Aleluia. Quando esse evangelho chegou até João, esse evangelho começou a impactar aquele homem, e ele começou a ser transformado pelo conhecimento que ele passou a ter de quem era Deus e o que Deus tinha para realizar na vida dele. E aí ele conhece Jesus. A sua vida começa a ser liberta. Por quê? Porque o conhecimento de Deus vai nos libertando a cada dia. Por quê? Porque entra a verdade. Entra a verdade. Olha para alguém, balança ele e diga assim: é a verdade que te liberta. Olha para ele e fala assim: tu é terrível. Fala: tu é terrível, só quem te aguenta é Jesus. Diga: só a verdade te liberta. Olhe para ele e diga assim: dinheiro não te liberta, status não te liberta, honra não te liberta. Diga: somente a verdade te liberta. Tu camanjos tu replafaçai. Aí ele começa, sabe, a introduzir aquelas pessoas de uma forma tão extraordinária. E aqui ele vai falar, traz essa palavra poderosa. Eu estava perguntando: Senhor, o que eu devo compartilhar com a tua igreja nessa noite? O Senhor me deu essa palavra de madrugada. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha aqui. Quem ainda aqui não é evangélico? Levante a mão, eu quero te ver. Quem ainda? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? 2 pessoas, Deus te abençoe. Jesus está dizendo: eu sou o... Você consegue chegar a algum lugar sem estar no caminho? Não. Você consegue alcançar algum lugar sem ter um percurso? Não. No céu ou no ar tem que ter um percurso. Quando você pega um voo, como eu peguei, cheguei agora há pouco, por isso que eu atrasei um pouco. Aleluia. Todo voo tem uma rota. Essa rota vai trazer um caminho para que ele vá. Esse caminho vai trazer uma direção. E nessa direção tem um alvo. Aleluia. Jesus estava dizendo: eu sou o... Você está no caminho? Você está no caminho? Coloca aí primeiro, meu filho, Salmo de número 1, por gentileza. Nós vamos ver aqui do rei Davi. Um moço que era cuidador de ovelha e que se tornou rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que na época nunca houve um rei igual a ele. Depois nunca houve um rei, nunca haverá um rei como Davi. Essa tradução é um pouco diferente, mas eu sei decorar esse salmo. Ele começa dizendo e dando uma instrução. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda. Aonde? No caminho de quem? Não ouvi. De quem? Mais alto, de quem? Diga para o seu irmão, diga assim: a Bíblia está dizendo que o ímpio tem um caminho. E Jesus está dizendo que ele é o caminho. Agora olhe para ele e pergunte: e aí, qual vai ser a sua escolha hoje?
Davi está dizendo, olha, você será feliz se você não andar no caminho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Deixa eu liberar uma palavra para você agora que está vindo quentinha do céu aqui para mim. Aleluia. Olha aqui, olha aqui. Na sua caminhada de caminho para o céu, na sua caminhada de caminho para o seu propósito, seja aquilo que você decidiu querer, seja aquilo que você deseja alcançar, deixa eu te alertar uma coisa: alguém vai tentar te tirar do caminho, alguém vai tentar te deter no caminho, alguém vai tentar te paralisar, mas a ordem de Deus nessa noite é: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não deixe nada tirar você do caminho, não deixe nada paralisar você no caminho, e não deixe ninguém desviar você do caminho. Deus decide destruir uma cidade chamada Nínive. População de Nínive, 120 mil habitantes. E havia um profeta cujo Deus tinha levantado, e Deus se revela para ele falando assim: Jonas, vai a Nínive e apregou arrependimento para ela, porque se ela não se arrepender, eu vou destruir ela por completa. Pois não, Senhor, eu vou, eis-me aqui. Parece você, aleluia. Eu vou, Senhor, tu vai e vou. No caminho, o que é que ele faz? Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. Olhe para ele, por favor, e diga assim: Deus não vai deixar você se desviar do caminho. Diga assim: se você se desviou do caminho, diga: hoje o Espírito Santo vai trazer você de volta para o caminho. Diga: tem vitória no caminho, tem vitória no caminho. Quando alguém sai do caminho, não prejudica somente a ele, prejudica quem está ao redor dele. Porque quando ele sai do caminho, ele vai para Tarsis, ele entra no porão de um navio, se esconde, compra um bilhete. E a Bíblia vai dizer que no mar, Deus manda uma grande tempestade. Jonas 1,4. Deus manda uma grande tempestade. A tempestade varre o barco de um lado para o outro. Sabe o que aqui quem está dentro do barco faz? Pegam suas mercadorias e jogam dentro do mar. Até o momento em que ele decide mudar aquilo. Quando ele diz: tudo está acontecendo por minha causa. Tudo. Joga-me no mar que a tempestade vai parar. O que eu acho interessante aqui, Deus me deu uma mensagem: 3 tipos de tempestade: de ordem natural, de ordem espiritual, enviada por espíritos imundos, e de ordem espiritual, enviada pelo próprio Deus. Essa tempestade foi de ordem espiritual, enviada pelo próprio Deus. Deus enviou a tempestade para colocar Jonas no lugar. Deixa eu liberar uma palavra que talvez seja forte para você, mas pode acontecer na sua vida. Se você está fora do caminho, e se for necessário Deus enviar uma grande tempestade, Ele vai enviar. Sabe por quê? O maior propósito não é destruir você, é colocar você no lugar certo. No lugar certo. Eu sou o caminho. A Bíblia vai nos relatar sobre um menino. Quando Jesus vai a Jericó, a Bíblia diz que havia um moço que estava cego. Segundo alguns estudiosos, seus olhos foram arrancados. Ele estava onde? Na beira do caminho. Quando ele escuta que Jesus está saindo de Jericó, é interessante e tremendo isso. O Espírito de Deus fez ele lembrar de tudo aquilo que ele aprendeu na sua infância. Porque a Bíblia diz em Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando envelhecer não se desviar para o mal. E ele foi instruído que no Torá ensinava-se que um dia alguém viria da linhagem de Davi, e quando esse alguém viesse, os enfermos seriam curados, os oprimidos seriam libertos, e a vitória chegaria para aquelas pessoas que precisassem. Então quando ele escuta que quem estava passando ali era Jesus de Nazaré, ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que eu acho interessante? Jesus não foi lá curar ele na beira do caminho. Jesus diz: traz ele aqui. Jesus diz: traz ele para o caminho. Ei, que a vitória tem que entrar no caminho.
que a vitória tem que estar no caminho, que a vitória tem que permanecer no caminho, que a vencer a guerra tem que caminhar no caminho, que a vencer as adversidades tem que caminhar no caminho, porque quando eu caminho no caminho, eu caminho nele. Quando eu caminho nele, eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. João 8,32: conhecereis e a verdade vos... Escute essa palavra que eu vou liberar para você agora. Esteja atenta para o que eu vou dizer. Agora, nesse exato momento, o Espírito de Deus, nessas horas que se antecipam a partir de agora, são 19h14, Ele vai trazer verdades ao seu conhecimento e ao seu entendimento. E por meio destas verdades que começarão a vir e a ser liberados sobre você, ainda esta semana vai ter vitória. Ainda este mês de junho vai ter resposta. Ainda esse mês de julho vai ter uma direção certa. Ainda esse mês de julho, duas situações vai mudar. Duas situações vai reverter. Ainda esse mês de julho, através dessa verdade que Ele vai liberar a partir dessa noite sobre a sua vida, sobre o seu conhecimento, sobre o seu entendimento, a situação que você está vivendo não permanecerá como está. Assim diz o Senhor. Eu sou a vida. Fique de pé. Pessoal do louvor, sobe aqui, por favor. Tem poucos minutinhos. Eu não quero quebrar o horário. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu estava na minha casa, era aproximadamente umas 6h20 da manhã, quando eu acordo com meu filho gritando, quase derrubava a porta. Eu levantei assustado. Eu disse: filho, o que houve? Ele disse: pai, eu acho que a Laura morreu. Laura é a minha netinha de 2 anos. Eu disse: como assim? Ele disse: Laura caiu de cima do criado de quase 1 metro de altura. Recém-nascida, 13 dias de nascida. Pai, ela caiu de cabeça para baixo. Os lábios estão roxos. Não tem pulso. Por favor, me ajuda. Eu levantei, vesti a roupa, saí correndo, coloquei ela dentro do carro e nós fomos em direção a um postinho. E quando chegamos naquele postinho, ele estava tão desesperado, tão apavorado. A enfermeira chegou para mim e disse: você é o quê? Eu falei: eu sou avô. Ela pegou na minha mão e disse: a menina está morta. Leva para o hospital da criança. Eu falei: Sam, vamos levar para o hospital da criança, Sam. A moça falou aqui, eu já estava chorando. A moça falou que tem que levar para lá. Eu não disse a ele que a menina estava morta. Eu ia dirigindo o carro, ele disse: pai, não, deixa que eu vou dirigindo. Eu sentei atrás, a minha nora sentou aqui com a Laura nos braços. Aleluia. Eu ia até colocar uma foto dela aqui, mas não deu tempo. Para você saber que realmente ela existe. Aleluia. Porque às vezes a gente conta as coisas e alguém acha que é mentira. Aleluia. Parece-me que a Laura estava com, a minha nora com a Laura nos braços, chorando. Eu estava sentado. Quando nós descemos a ladeira, que nós pegamos a principal, eu disse: me dá a minha neta aqui. Peguei ela, sentei, coloquei ela no colo. Aleluia. Eu disse: meu amigo Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Eu estou no veículo tal, da placa tal, no percurso tal. O carro passou por um quebra-mola. Acabei de passar por um quebra-mola. Estou me aproximando da universidade. Tem uma parada de ônibus aqui. E eu quero te pedir uma coisa. A tua palavra diz que tu estás à porta e bate. E se alguém abrir, tu entra. Não estou em casa, eu estou em um veículo. E eu quero abrir a porta desse veículo agora. Abri a porta do carro em movimento. E disse: eu quero te pedir uma coisa. Entra dentro desse veículo, por favor. A minha filha está morta. A minha neta está morta. A enfermeira disse que ela estava morta. Ela está com os lábios roxos, as mãos roxas. Você pode entrar aqui, meu amigo? Uau. Olha para alguém do lado e diga assim: ele é vida.
Não. Ele não ouviu porque você não pegou na mão dele, não balançou ele para lá e para cá e não falou mais alto que você puder dizer: Ele é vida. Quando eu disse isso, aquela voz mega e poderosa como o bramido de muitas águas disse: eu estou aqui. Aí eu me afastei mais um pouquinho para cá e fechei a porta e disse: já que você está aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tu não me falou que a minha neta ia morrer hoje, porque está escrito em Amós capítulo 3 versículo 7: não acontecerá nada com seus servos e profetas sem que o Senhor me revele. E o Senhor não me disse que a minha neta iria morrer agora. Por favor, você pode trazê-la de volta. Só que antes de você trazer, deixa eu te fazer um pedido. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e comecei a determinar que todos os órgãos do corpo dela revivesse. E comecei a citar todos os órgãos do corpo. Quando eu passei aproximadamente alguns minutos testificando e dizendo o que ela deveria fazer, eu disse: agora você pode trazer. Eu senti uma mão sobre a minha mão e a Laura começou a chorar. Aleluia. Da Camandio Sérgia. Saia do seu lugar correndo, venha cá. Saia do seu lugar correndo se você quer milagre. Saia do seu lugar correndo e vem aqui nessa noite. Vem aqui nessa noite, eu quero orar por você. Vem aqui nessa noite, eu quero orar por você. Nada pesquei. Segura só um pouquinho. Enes, cadê a Enes? Enes, tem alguma pastora aqui, pastor? Pastor Arle, tem alguma pastora aqui? Alguma intercessora? Por gentileza, vem cá. Aqui. Cadê o Nereu? Zete, aqui. Pegue na mão desse casal aí. Porque na hora em que eu estava ministrando Enes e Nereu, eu escutei o meu pai dizendo assim: diga para eles que eu estou visitando Mateus, e que todo o meu plano na vida de Mateus vai começar a se dar início a partir dessa noite. E toda a promessa que eu já fiz a eles vai começar a ser estabelecida sobre a vida de Mateus. Aí ele disse para mim: veja, eu vi Mateus todo enrolado em uma corrente. E quando ele disse veja, eu vi as correntes se quebrando, se desfazendo, se desfazendo. E o Senhor manda dizer a vocês: Mateus será visitado nesse exato momento, e uma grande transformação vai se dar início na vida de Mateus. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Tu achas que eu te trouxe aqui em vão? Tu achas que eu não tenho um propósito? Tu achas que eu não trabalho naquele lugar? Sou Deus de longe, Deus de perto, Deus de cima e Deus de baixo. Eu mudo as circunstâncias, porque eu sou dono do tempo. Estabeleci o tempo, formei o tempo, dividi o tempo. E dentro do tempo eu trabalho, dentro e fora do tempo. Porquanto te digo, em um curto prazo de dias, tu terás uma grande resposta a qual tu estás esperando. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E essa noite eu estou te dando vida. Tu ramiblia sauite. Alguém fica atrás dela, por favor. Remi. Turababasu. Não toque nela, não toque nela, não toque nela. Tamuti prece cabatu remi. Adurababasu blefau e terrimonto. Adurababatu remi. Ao ibliviachari que aforremi. Recebe o que eu estou te entregando nessa noite. Recebe camando chopre. Durapapapapatu remias. Vida. Eu visito alguém da tua casa. Eu visito alguém que iria passar por um procedimento cirúrgico, mas por amor a ti, estou eu cancelando isso na noite desse dia. Por amor a ti, eu vou agir entre os teus
e os teus olhos vai contemplar, e tu vai saber que de fato eu sou Deus da libertação, eu sou Deus da transformação, e eu sou Deus da solução. Tu estás esperando uma solução, não é? Eu sei o que tu viveu esses dias, eu vi o que tu passou esses dias. Eu te contemplei quarta-feira, e eu te digo assim: eu sou solução para ti, sim. E tu vai ver em um curto prazo de tempo que eu vou fazer, as mudanças que se darão início, a honra que eu vou trazer, e alguém vai saber que eu, o Senhor, fiz na tua vida. Cadê a pastora? Aqui, a senhora. Dê um abraço nessa moça aqui. Dê um abraço nela. Dê um abraço nela. Como uma mãe abraça uma filha. Dê um abraço nela. Ministre. O Senhor está dizendo que está tocando no seu coração nessa noite, moça. O Senhor está dizendo que a situação, ela vai ter mudança, ela vai ter início, meio e fim. O Senhor está dizendo: em poucos dias tu vai ver o que eu vou fazer. Continua tu em mim, continua tu acreditando naquilo que eu já falei, porque quem falou que vai mudar sou eu, quem falou que vai dar vitória sou eu, quem falou que vou estabelecer sou eu, e eu vou fazer muito além daquilo que tu estás esperando. E eu te abraço nesta noite, porque tu és minha filha. Eu sou aquele que curo, sou aquele que saro, e sou aquele que estou tocando no teu ventre agora. Estou te dando saúde, quebadute o fato rimi, labramande o plefassal e terrimintre fôriga. Receba vida nesta noite, receba vida nesta noite. O fogo não me queima. Pode cantar essa música? Pega na mão do seu irmão, por favor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Afirme: não estou sozinho. Declare: eu estou guardado. Eu estou guardado. Fale bem alto: no esconderijo. No esconderijo. Diga. Não estou sozinho. Afirma para o inferno ouvir. Tu estás comigo. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é diga: Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que vejo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho.
eu estou guardado. No esconderijo não estou sozinho. Tu remitiu. Tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem? Olha essa palavra maldita que lançaram contra a tua vida está quebrando agora. Nenhum encantamento vai te tocar, vai te afetar, vai te atingir. Porque eu sou Deus da cura, sou Deus da libertação, sou Deus da vitória. E na tua mão eu coloco essa vitória. E alguém saberá que eu não mudei. Diz o Senhor. Venha o que vier, irás prover. De novo, eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Segura. Bruno, Rio Verde. Eu estou vendo você indo na direção do Rio Verde. Eu estou vendo uma grande barreira caindo lá. E eu estou vendo depois que essa barreira cair, eu estou vendo o caminho se abrindo, Bruno. Eu estou vendo Deus te entregando 4 chaves. Eu vou falar algo agora e isso é só para quem crê. Tem um varão do seu lado, Bruno. E esse varão veio nesta noite. E o Senhor está dizendo para mim que foi enviado com um decreto de Deus na noite desse dia pela sua vida. O Senhor manda dizer assim: filho, eu vou dar uma virada tão grande na tua história. Eu vou mudar situações que tu tens colocado na minha presença durante esses meses. O propósito que tu fizesse, que ainda tu estás, eu tenho recebido. O teu sacrifício tem chegado como incenso suave diante das minhas narinas. Filho, eu vou fazer muito além daquilo que tu espera. Eu vou te levar em São Paulo em um curto prazo de tempo. E esta viagem será uma viagem diferente das demais viagens que tu fizestes, porque tu voltarás com algo que eu vou te dar. Filho, eu vou te levar em 3 nações, e muito em breve, e estas nações eu vou colocar chaves nas tuas mãos, eu vou te fazer crescer, eu vou soprar o teu nome. Filho, chegou o tempo em que vou exaltar o ministério que eu te dei, porque na tua mão eu coloquei uma espada, estou sustentando tua mão e te digo: chegou o tempo, chegou o momento, chegou a hora, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E para tu saber que sou eu que estou falando, eu visito a tua família nesta noite. Eu vou entrar com uma cura entre camante osterme sobre a vida de alguém da tua família. Eu vou libertar um homem da tua família. A minha salvação se estabelecerá naquela casa e o meu nome será glorificado. Assim diz o Senhor. Oh, cante. E o vento forte, Feche os seus olhos, igreja. não roubar a minha fé. Aleluia. Em ti, meu Deus. Aleluia. A tempestade. Aleluia. E o vento forte. Sim, Jesus. Não vão roubar. Sim, Jesus. Minha fé. Sim, Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Oh, oh, Em ti, meu Deus, a tempestade. segura que eu vou orar. Feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, por favor. Jesus, a palavra diz que naquela época estava havendo uma opressão espiritual muito pesada sobre a vida das pessoas. E você veio, Jesus. Quando você apareceu, o contexto espiritual daquela região, Cafarnaum, começou a mudar. Jesus, quando você foi na casa de Pedro, Jesus,
A sogra dele estava enferma, queimando em febre. Você tocou na mão dela e a febre desapareceu. Jesus, havia um pai, Jesus, em determinado lugar, que estava com o seu filho completamente possesso por uma legião de demônio. Ele entrava no fogo e entrava na água, e você tirou aquela legião daquele menino, libertando ele, Jesus. Jesus, havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas sentada no deserto. Você pegou alguns pães e alguns peixes, ergueu as mãos, deu graça, e aqueles pães e aqueles peixes se multiplicaram, e aquela grande multidão foi alimentada. Jesus, você passou por Jericó. Os olhos daquele menino cego que tinha sido arrancado, Jesus, quando ele entrou no caminho, os olhos deles nasceram. Você devolveu a visão para ele, Jesus. Jesus, você passa um período de dias na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Depois você vai embora 3 dias caminhando, e você tem uma notícia que Lázaro estava enfermo. Depois você sabe que ele morre. Você vai para Cafarnaum, Jesus. A morte estava assolando a família de Marta. A morte tinha levado Lázaro, mas você vai naquele túmulo. Parece-me que eu estou vendo você chegando em Betânia. Quando você chega naquele cemitério, você manda tirar a pedra. Você disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro flutuou, Jesus, e recebeu vida. Jesus, aquela mulher de Naum estava com seu filho sepultado, Jesus. O seu esposo tinha morrido recentemente e não havia nada que poderia fazer por ela. Você olha para aquela mulher e fala assim: não chores. Você foi no defunto, tocou Jesus e devolveu ele de volta. Jesus, será que você não pode operar um milagre na vida do meu irmão que está aqui, Jesus? Jesus, que situação é essa que não pode ser mudada? Que dificuldade é essa, Jesus, que não pode ser resolvida? Que enfermidade é essa, Jesus, que você não pode arrancar? Jesus, porventura aqui no Guará, aqui no território nacional, tem algum demônio maior do que o Senhor? Tem algum principado maior do que o Senhor? Tem algum homem maior do que o Senhor? Jesus, meu lindo Jesus. O pastor dessa igreja é o pastor Arley, Jesus, mas ele me deu a responsabilidade de ministrar. Eu sou o palestrante. Eu te convido a entrar aqui, Jesus. Vem Jesus, entra aqui, Jesus. Está vendo esta mulher que precisa de renovo? Abrace ela agora. Está vendo essa pessoa que precisa de cura? Cure ela agora. Está vendo essa pessoa que precisa de batismo? Batize ela agora, Jesus. Ei, será que você pode conversar com Jesus aí? Será que você pode pedir algo para Ele? Adore. Levante as suas mãos. Levante as suas 2 mãos e adore Ele. Levante as suas 2 mãos, por favor, e adore a Ele. Turababa surababa, turabacandarabandonobo condara, turababandaraba surababa candará, turabacandarabandorobo condara. Receba vitória nessa noite, receba cura nessa noite, receba. Yeshua. Jesus está te abraçando aí. Pensa que eu não te ouvi quando tu falou comigo agora? Tu pensa que eu não sei dos fatos? Tu pensas que eu não sei? Eu vou entrar. Eu vou fazer o que tu não pode. Eu vou mudar o que tu não muda. Eu vou entrar onde tu não entra. E a minha vitória chegará. Chegará na tua mão, chegará na tua casa, chegará na
Quantos podem dizer amém? Cadê a pessoa que levantou a mão que ainda não era cristã? Cadê a pessoa? Você quer confessar Jesus hoje, meu filho? Você quer confessar Jesus? Quer fazer uma aliança com Ele? Quer fazer uma aliança com Ele? Não quer. Tem mais alguém que não quer? Alguém que não é crente aqui? Levante a mão, eu quero te ver. Tem uma outra pessoa. Tem mais alguém aqui que ainda não é evangélico? Levante a mão. Glória a Deus. Abra sua mão assim, por favor. Fique olhando para suas mãos. E diga assim para mim: em 5 dias. Não, fale com mais convicção. Não olhe para mim não, olhe para suas mãos. É você que vai orar. Diga assim comigo: em 5 dias. Olhe para sua mão, não feche o olho não. Diga: em 5 dias. No decorrer dos 5 dias, ordens serão liberadas. Porque nesta noite, os céus de Brasília se abriu. Os céus do lugar onde eu moro se abriu. E em 5 dias, nesse período até 5 dias, diga a ordem que está sendo dada agora. Os anjos que estão recebendo a ordem, diga a partir desse exato momento, 7h40 da noite, diga vai entrar em execução. Vai entrar em execução. Diga, e essas ordens chegará sobre elas vitória, sobre as minhas mãos, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, no meu trabalho. Diga, em 5 dias, diga, Deus mudará o contexto de tudo que eu estou vivendo até o exato momento. Fecha a mão. Fecha a mão e segure só um minutinho. Fecha os olhos, só um minutinho. Você pode ver essa vitória chegando? Você pode ver esse milagre acontecendo? Quarta-feira vai ter testemunho aqui. Quarta-feira, se você não tem fé, eu estou tendo por você. Quarta-feira vai ter testemunho de vitória, porque Deus está liberando sobre sua vida agora. Receba. Você já calculou que dia que vai dar o dia do seu milagre? Você já reparou que até sexta-feira a sua bênção está chegando? Vou repetir, você já parou para pensar que até sexta-feira algo novo está acontecendo? Então abra suas mãos e declara: a vitória é minha, o milagre é meu. Irmão, porque muitas vezes a gente escuta uma palavra dessa, mas sai do caminho. A gente acha que o inimigo vai deixar de ser inimigo, e quando sair ali fora ele vai deixar de trabalhar. O inimigo vai justamente trabalhar para que você não enxergue o que Deus tem com você. Tudo aquilo que você está recebendo aqui hoje, que você está sendo ministrado, é para que você entenda que aquilo que Deus está liberando sobre a tua vida é para que você receba. Mas quem tem que ter a certeza disso é você. Porque senão, quando você sair daqui, o inimigo não vai deixar de ser diabo, ele vai lutar, ele vai tentar fazer de tudo para você perder a visão, o foco, o alvo, a direção, e vai vir as lutas, vai vir as tempestades, vai vir tudo, aonde você tem que se permanecer fiel e dizer: eu sei o que Deus falou, e Deus falou comigo que vai ser em 5 dias, e eu estou pronto para receber o que Deus tem para fazer na minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Isso, irmão, a gente tem que agradecer a Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão era fortalecido quando ele dava glória a Deus. Por isso que o crente gosta de dar glória, porque a gente entende que quando a gente dá glória, nós somos fortalecidos. E é nessa fortaleza do Senhor que nós somos abençoados.